O contrato de trabalho é o ajuste de vontades por meio do qual uma pessoa física ou empregado se compromete a prestar serviços subordinados ao empregador, mediante o recebimento de salário. No popular, é onde devem estar os deveres e os direitos do funcionário. O contrato pode ser por prazo determinado, quando no momento da contratação já fica estabelecido até que dia o funcionário deve prestar os serviços, ou por prazo indeterminado, quando não há uma data indicando o fim dos trabalhos. Há contratos verbais em que o trabalhador e o empregador ou a empresa simplesmente iniciam uma relação de trabalho sem necessariamente um documento escrito. Essa relação de trabalho também é válida e tem os direitos trabalhistas protegidos. Alguns contratos de trabalho eles têm que ser necessariamente escritos, como o trabalho por prazo determinado. No entanto, no direito do trabalho, vige o princípio do contrato realidade, em que o que importa é a realidade dos fatos mais do que é colocado no papel. Quando o contrato é feito por tempo determinado, algumas regras devem ser observadas. Não existe um tempo mínimo exigido para a contratação, mas o máximo de tempo em que o trabalhador pode ficar contratado dessa forma são 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. Não há um modelo de contrato de trabalho a ser seguido, mas, em geral, eles só podem ser assinados por maiores de 16 anos, devem ser por escrito e precisam conter alguns itens considerados indispensáveis, como os dados pessoais do empregado e do empregador, a jornada de trabalho, o salário acordado entre as partes e as funções que o trabalhador deve desempenhar. A orientação é para que nenhum funcionário seja contratado sem antes assinar este documento. A regra vale, inclusive, para os trabalhadores domésticos. A anotação da carteira também garante o pagamento de todos os direitos trabalhistas, inclusive o INSS também. Havendo a possibilidade de um contrato escrito, que é o que normalmente acontece nas empresas, o empregado tem toda essa garantia, né, de que os direitos trabalhistas dele devem ser respeitados. E numa eventual ação trabalhista, a empresa não terá como negar a existência desse vínculo.